Cara, César, quando o negócio apertou, que eu não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz da igreja, eu tava na igreja vazia, cara. Desgostoso, falido, fracassado, né? Neste vídeo, o pastor Juan Ribe Pagliarin revela o sonho que marcou uma virada decisiva em sua trajetória. Mas antes, se inscreva no canal para nos ajudar, deixe seu like no vídeo e bora assistir. Conhecido pelas ilustrações. Quando Sei. é que nasceu essa ideia, esse projeto Foi um acidente, César. das ilustrações? Acidente total, César. Por acaso, de verdade, olha. Porque eu, quando tentei fazer a Paz e Vida dar certo, eu era publicitário. Aliás, a minha agência era aqui na Paulista, lá no edifício da Jovem Pan. Nós estamos na Avenida Paulista, viu, gente? O César tem estúdio aqui, o podcast dele está na Paulista também. Aí eu era um publicitário bem-sucedido. Aos 40 anos eu decidi largar tudo para ficar só na obra. Porque a Paz e Vida era uma igreja fracassada e eu era um pastor fracassado. Mas você, então, você tinha as duas, você tinha o trabalho e era pastor já? Eu era publicitário de dia, pastor à noite e fim de semana. Eu estou resumindo a história. Aí, César, quando eu larguei tudo, eu larguei os clientes, larguei os trabalhos, tudo na metade, né? Os caras ligavam dia e noite, os empresários queriam que eu completasse, continuasse atendendo, porque eu era um craque, no marketing direto. E eu fazia trabalhos assim para clientes importantes, e eu larguei tudo e fui para a igreja. Falei, meu Deus, me usa agora, porque agora eu não volto mais para a publicidade. Aos 40 anos eu tomei essa decisão. E aí, César, eu achei que ia ser moleza, porque eu era um publicitário que fazia campanhas para os clientes e era um sucesso. E eu lotava shopping falido, eu sempre falo isso. Campanhas, promoções. Eu tinha um cliente, a Kodak, né? Lembra da Kodak máquina fotográfica? Sim, Eles tinham sim. um produto máximo lá chamado máquina fotográfica Tiratema. A Kodak demorou 15 anos para colocar 5 milhões de máquinas no Brasil, anunciando Fantástico, TV Globo, tudo quanto era emissora. E eu e esse cliente, cara, em 5 anos colocamos a mesma quantidade de máquinas fotográficas Love. Então, eu sabia fazer a coisa. Eu achei que seria fácil. E eu comecei a testar as ideias publicitárias na igreja e só fracassava. E eu não entendia por quê. E eu tinha dinheiro, tinha as ideias e fazia as campanhas publicitárias e não conseguia lotar um salão de 10 por 30 aqui no centro da cidade. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui vendendo o que eu tinha, o que eu ganhei em publicidade, eu fui vendendo e aplicando na igreja, e eu preservei do meu patrimônio uma única casa simples, de 2 dormitórios, na Zona Leste, que eu não iria vender nunca, porque estava tudo dando errado e eu perdendo dinheiro, fracassando, falindo. Falei, essa casa eu não vendo, porque se tudo continuar dando errado desse jeito... Eu vou morar nela. Eu vou morar nela, pelo menos com os meus filhos, não vão ficar na rua. Aí, cara, continuei fracassando e não entendia por quê. E aqui vinha mais ideias e eu fazia e dava errado. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? A gente está falando de que ano, mas em que época? Isso foi no ano de 1994. Essa casa da Zona Leste, um japonês queria comprar e na época ele pagava $80 mil à vista. Uau. E eu falava, não quero vender, essa casa não está à venda. E o vizinho que estava interessado numa comissão ficava ligando toda semana, o japonês quer comprar, ele paga à vista. Não está à venda, fala para ele não me procurar mais. Toda semana ligava, escuta, fala para o japonês que a casa do lado está à venda para ele comprar a casa do lado. Aí ele falou, não, mas ele quer a sua porque o irmão dele mora na outra rua que dá fundo para a sua, ele quer fazer uma... Para emendar. Para emendar. Cara, César, quando o negócio apertou, que eu não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz da igreja, e o cara me ligando, o japonês paga à vista $80 mil. Na época, seria equivalente hoje a uns $320 mil. Não era seu muita último coisa. patrimônio. Era a minha última propriedade. Aí, quando o cara ligou, eu falei, mas ele paga à vista mesmo? Não, uma mala de dólar. Eu falei, então, fala para ele que eu vendo. Aí eu peguei aqueles $80 mil e entreguei na tesouraria da igreja. Falei, tudo que a Paz e Vida precisa pagar, peguem desse dinheiro. E continuei fazendo minhas loucuras, né? Eu vou testando ideia. Porque o publicitário, ele tem uma regra máxima, que é testar. A segunda regra máxima do publicitário é testar de novo. E a terceira regra máxima é testar outra vez. E eu testava para ver se achava um caminho. Praticamente o tentador, vamos tentando. Fui tentando, agora eu estou com 70, também estou nessa época de tentar.
Aí fracassei. Quando acabou... um dia a tesoureira trouxe uma conta de uma gráfica para pagar. Eu falei, pega dos $80 mil e paga. Ela falou... Que 80 mil? Que 80 mil? Dos 80 mil que eu deixei na tesouraria, pastor, essa igreja aqui só sai e não entra nada. Era a única igreja na Rio Branco. Eu falei, meu Deus, não acredito. Perto da São João. Exatamente, a Rio Branco. Foi a primeira igreja da Paz e Vida que eu não tinha dinheiro mais para pagar aluguel. Nem conta, nem pessoas que trabalhavam comigo. Eu falei, quebrei. Fali, não tenho nem casa mais. Aí eu fui dormir zonzo, né, César? Você já faliu alguma vez? Já. A gente fica meio perturbado, você não dorme né? de noite. Você fica perturbado. Eu fui dormir zonzo. Falei, poxa, eu pensei que eu tinha um chamado de Deus para pregar, mas eu acho que eu me enganei. Aí eu sonhei. Esse sonho para mim não foi em 1994, esse sonho para mim foi ontem. Sabe, de tão vivo. É vívido, né? Vivo. E eu sonhei que eu estava deitado na cama, né? E a porta do quarto abriu e Jesus entrou. E eu reconheci imediatamente que era o Senhor, eu nunca tinha visto ele, mas eu sabia que era ele. Aí eu levantei, fiquei de pé, ele veio caminhando na minha direção e ele tinha um tesouro vivo na altura dos joelhos. Conforme ele andava, o tesouro ia andando com ele. Ele parou na minha frente, ele sorriu e falou assim, você está vendo tudo isso daqui? Eu balancei só a cabeça, né? Olhando para os joelhos, assim, aquele tesouro que se movimentava. Ele falou, tudo isso é teu, porque tu não me negaste nem a tua casa da Zona Leste. E eu dormi. Aí, no dia seguinte, eu estava falido. Foi só sonho. Sem saber o que fazer, eu falei, o meu nome é limpo. Eu ainda tenho o CGC da agência de propaganda. Eu vou procurar uma rádio. Vou na Rádio Morada do Sol. Lembra da Rádio Morada do Sol? Claro. Você lembra aí. Eu não tô... Se ele conhece, sabe o que eu estou falando. Eu vou lá, vou comprar 10 spots por dia, durante 15 dias. E vou mandar faturar 30 dias fora o mês. E seja o que Deus quiser, é meu último, é a bala de prata, né? Isso aí. Aí eu fui na rádio. Que não era um programa, eram spots. Eu só queria comprar spots. Em pílulas ali dentro. Eu não sabia fazer rádio, nunca tinha feito rádio. Aí o diretor me atendeu com uma indiferença quando eu falei que eu era publicitário de tal agência, que eu queria comprar 10 spots por dia durante 15 dias. Ele nem olhou na minha cara. Ele falou, não, aqui a gente não vende spots. Eu falei, como não? Toda rádio vende spots. Ele falou, não, aqui a gente só vende horário. Se você quiser comprar meia hora, uma hora... É X, e aí é outro preço. E inclusive ele falou assim, tem um pastor que está saindo do ar que não está aguentando pagar. Um pastor experiente que sabia fazer rádio não estava aguentando pagar. Aí ele falou assim, se você quiser eu te vendo essa meia hora dele, às 9 horas da manhã, o programa vai ficar vazio esse espaço. Se quiser eu vendo para você. Eu falei, quanto é? Ele falou, $5 mil. Era a época que o Brasil estava mudando da moeda para o RV. No RV. Lembra o RV, sim, né? Sim. E equivalia a $1, né? Isso. Quando ele falou 5 mil, era 1 por 1. O RV era um dólar. Que foi o que deu origem à moeda real, ao real. Aí ele falou $5 mil. Puxa, pai, eu pensei, caramba, se eu tivesse pelo menos $5 mil, eu ia testar essa ideia. Testar, olha o que eu pensei. Essa ideia eu nunca testei. Aí eu falei, você fatura isso para mim? Ele falou, não, aqui pastor tem que pagar adiantado. É assim, você sabe que é assim, né? Não é assim, César? Eu sei como que é. Você tem programa de rádio, você sabe como é que é. Eu sei como que é. Tem que pagar adiantado, não tem colher de chá. Não tem colher de chá, pastor tem que pagar adiantado. Aí eu lembrei de um cliente, um chinês que me devia $100 mil em mercadoria, e eu nunca retirei, que eu fazia permutas com a Editora Abril, com a TV Bandeirantes, com a Rede Manchete na época, com outras emissoras, e o cliente... Eu era muito treinado também para fazer permuta. Você tinha esse crédito? Eu trocava para o cliente mercadoria por espaço e ele anunciava TV Globo, Bandeirantes, etc. Aí eu nunca quis aqueles $100 mil, que era a comissão de agência. Ele me pagava com brindes. Com coisas, né? Com coisas. Pô, e tal. Era a reguinha que calculava, chaveirinho que falava, só coisa da China. Eu nunca quis. O meu negócio é brinde. Aí eu lembrei disso e falei para o diretor da rádio, vem cá, você não topa fazer uma permuta comigo, não? Ele falou, permuta com o quê? Eu falei, espera aí. Fui correndo em casa, onde está aquele catálogo que eu fiz para o chinês? Onde está? Achei! Voltei no mesmo dia. O que você quer aqui do catálogo? Voltei na rádio, falei, os produtos são esses.
catálogo vistoso, bonito. Era um caprichava, né? Que nem eu, até hoje eu gosto dessa. Então, e vamos falar daqui a pouco. Aí ele começou a fazer X com uma caneta e alguns brindes. Eu falei, opa, vai dar vai dar negócio. Aí ele falou assim, mas é o seguinte, não é $5.000 em produto, não. Você vai me dar $10.000 em mercadoria, porque você não está me dando dinheiro. Eu falei, fica à vontade, pode escolher o que você quiser. Aí ele escolheu, peguei o catálogo todo assinalado, corri no chinês, que era na República do Líbano. Pegar as coisas. Cheguei lá, o chinês ficou doido quando me viu, cara. Ele me chamava de Juan, que ele não sabia falar meu nome. Juan, que bom que você voltou, tem um monte de serviços para você. E eu chamava ele do Wilson, que o nome de chinês dele também era difícil, eu chamava ele do Wilson. Eu falei, seu Wilson, o senhor lembra aqueles $100.000 que o senhor me deve? Sim, sim. Eu falei, então, me entrega $10.000 com essas mercadorias aqui, nesse endereço. Botei o cartãozinho da rádio, Morada do Sol. Aí ele olhou o catálogo. Quanto tempo o senhor demora para separar esses $10.000 em mercadorias? Ah, Juan, tem que ver no estoque, muito variado, demorado, 1 semana. Falei, tá bom, seu Wilson, obrigado. O senhor entrega lá então? Não, Juan, volta aqui, eu tenho serviço para você. Falei, seu Wilson, eu não trabalho mais com publicidade. E fui para a rádio, tudo no mesmo dia, César. Caramba. Falei, Evel, o chinês vai demorar 1 semana, mas vai entregar para você, tá? Daqui a 1 semana ele entrega $10.000 em mercadoria aí. Tá bom. Ele falou, pode entrar no ar amanhã. Eu falei, como? Como assim? Não, você tem que entrar no rádio, no ar amanhã, ao vivo. Eu falei, mas eu não sei fazer rádio. E não sabia mesmo. Ele falou, é fácil, você pega o microfone e fica falando. No rádio é isso, né? Eu falei, eu sei, mas eu queria criar vinheta, viradinha, chamadas, quadrinhos, né? Ele falou, o problema é seu. E era meia hora o cara era grosso. Ele, problema é seu. E outra coisa, hein? Ele falou, se você, no mês que vem, não é permuta não, tá? No mês que vem não quero... É dinheiro. É dinheiro. Se você não me trouxer 5.000 verdinhas aqui, eu te arranco do ar. Assim mesmo ele falou comigo. Aí eu pensei, bom, seja o que Deus quiser, né? Daqui 30 dias, vamos ver o que vai acontecer. Você tem 30 dias, mas era meia hora só. Só meia hora. 9 horas da manhã, no dia seguinte eu estava lá ao vivo. O horário era bom. Era bom, excelente. No AM, naquela época o AM bombava. Aí eu entro no ar, César, sem saber o que falar, né? E só uma igreja aqui na Rio Branco, que era um fracasso. Ela estava falida. Não tinha ninguém, cara. Vivia fechado o dia inteiro. Aí, eu, sem saber o que falar, contei uma historinha. Foi assim que nasceu a ilustração do Ano de Deus, por acaso. Eu não sabia o que falar. Eu contei uma historinha e o sonoplasta, que era o Adelino, pô, esse cara trabalhou comigo depois de muitos anos. Ele te ajudou, então? Porque muito. Eu lembro que as ilustrações tinham aquela pegada, né, do sonoplasta ali junto. Você viu? Era bacana, né? Era muito legal. Eu tenho até hoje. São 1.200 histórias que ele me ajudou a fazer. 1.200 ilustrações. Eu gravei todas, tenho até hoje. Hoje é difícil eu gravar ilustração. De vez em quando eu conto alguma aí em algum evento, mas eu não gravo mais. Porque 1.200 histórias. Muita história. Nem eu lembro. Nem eu lembro de todas. Não dá. Aí eu contei aquela historinha de improviso e o Adelino do outro lado no aquário, com aqueles discos de bolacha, aqueles vinil, lembra? Lembro. Com 2 vinil, ele fazia ruído, fazia música de suspense. Isso aí. Porta fechando, porta abrindo. Tipo aquelas novelas de rádio. Muito parecido. Cara, quando eu contei aquela historinha e terminou minha meia hora, falei, poxa, Adelino, eu gostei. Amanhã eu vou trazer mais uma história. Você faz isso de novo? Ele falou, pode deixar. Foi assim que nasceu. Aí eu pensei no nome, né? Aí o nome, eu pensei, mas você vê, quando eu não tinha mais dinheiro, César, nem experiência, quando não tinha mais ideias, porque todas elas fracassaram, aí Deus fez tudo. O tesouro que ele me deu foi ali. Sabe, eu não tinha... E aí a igreja começou a igreja bombou. A mudar a história. A igreja bombou. Aí a igreja virou febre. Eu comecei a fazer reunião todo dia, à tarde e à noite, e eu fazia, apareceu mais horário de rádio, eu fui comprando, e depois até cheguei a arrendar a Rádio Gazeta 24 horas naquela época. Era uma fortuna, mas agora Deus preparou o tesouro, né? E eu conseguia pagar. E até hoje, viu, César? Deus nunca falou pra gente, João Ribe, toma aqui R$1 milhão e vai fazer televisão. Ele nunca disse isso. É tudo esses livros que a gente imprime e distribui de graça, eles têm uma história. Faz quanto tempo que você distribui o livro de graça? Porque o livro do Evangelho lá, como é que chamava? O Evangelho Reunido. É o Evangelho Reunido. Você tem ele? Tenho. É? Aquela capa chique lá que bonita, tinha... né? Ela tinha...
Ela tinha um capadura, relevo, assim, sei lá. Isso. Eu lembro que esse livro foi um best-seller. Foi. Né? Milhões de cópias vendidas. Então, até aquela época... Só que hoje você não vende livro, você dá o livro. Não, é a paz e vida, na verdade, além disso que Deus me disse, né, que me mandou lá na Rádio Morada do Sol, isso aconteceu depois de um fato, não apenas depois do sonho. Teve um dia que ele falou assim para mim, eu estava na igreja vazia, cara, desgostoso, falido, fracassado, né? Antes do sonho, antes da rádio, antes de tudo... Eu estava na igreja vazia, assim, olhando para as paredes. Tinha uma livraria nesse lado. Tinha uma cantina desse outro lado, que as irmãzinhas faziam com o maior carinho. Faziam salgadinho, chá, café, traziam no final do culto. Para ajudar a pagar o aluguel da igreja, né? E nesse dia o Espírito Santo falou assim, eu ouvi a voz, falou assim, limpa a igreja. Eu falei, limpar como? Ele falou, tira a livraria, tira a cantina, pregue a palavra pura, não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas. Pode falar de dízimos e ofertas e vá em frente que eu vou levantar o povo. Eu escutei isso e eu acreditei, sabe? A livraria dependia só de mim, estava na igreja, eu tirei na hora. Dependia só de mim, eu tirei. Mas a cantina eu tive dó de tirar. Porque as irmãzinhas faziam com tanto amor, César, com tanto carinho. Em casa, traziam salgadinhos, traziam chá, café, tudo para ajudar a pagar o lugar da igreja. Aí eu chamei a mais dedicada, que era a Eudóxia, ela já partiu, inclusive, está lá na glória. Chamei essa diaconisa e falei assim, Eudóxia, eu sei que vocês fazem tudo com o maior carinho, com o maior amor, mas nós vamos ter que tirar a cantina porque o Espírito Santo mandou limpar a igreja, eu já tirei a livraria, agora precisa tirar a cantina. Ela, ao invés de ficar triste, chorar, né? Ela olhou para mim e falou assim, pastor, tudo que o Espírito Santo te mandar fazer, nós faremos. Aí tirou a cantina. E foi a partir dali, depois dali é que eu tive o sonho, depois dali é que aconteceu o negócio da rádio, depois dali é que surgiu a ilustração do Reino de Deus, e depois dali é que a coisa começou a crescer, né, César? Chegamos ao final. E aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui abaixo o que achou, compartilha com mais pessoas e até o próximo vídeo.